TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Terceira Vara de Barbalha programa audiências para avaliar situação de crianças acolhidas. Justiça determina que município de Juazeiro do Norte realize concurso público. Conheça a previdência complementar da OAB Prev. Confira o quadro Direito Empresarial em Foco com o advogado Cleto Gomes. E a nossa agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. O juiz Renato Esmeraldo Paes, titular da Terceira Vara da Comarca de Barbalha, marcou durante todo o mês de dezembro a realização de audiências concentradas referentes ao segundo semestre deste ano, que vão ocorrer na Casa de Acolhimento no Alice Figueiras Duarte. O objetivo é reavaliar a situação de crianças e adolescentes acolhidos. Serão intimados a comparecer às sessões representantes do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da equipe interdisciplinar da Casa de Acolhimento, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria de Educação, entre outros. Também serão intimados os pais ou parentes que mantenham vínculos de afinidade e afetividade com as crianças. A Casa de Acolhimento deverá enviar à vara, no prazo de 5 dias, a lista dos nomes das crianças e adolescentes com relatório circunstanciado da situação de cada um. Os casos em que já exista processo de destituição do poder familiar também serão reunidos para inclusão na pauta da audiência. E o Conselho Nacional de Justiça definiu um grupo de 40 unidades prisionais de diversas regiões do país para receber 20 mil livros doados pelo Ministério da Educação. A portaria da presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, lista os presídios contemplados. Embora o fomento à educação esteja previsto na Lei de Execução Penal, atualmente poucos presos têm acesso a bibliotecas nas casas prisionais onde cumprem pena. De acordo com a atualização do texto da Lei de Execução Penal de 2011, a leitura pode resultar na diminuição do tempo de pena dos presos do regime fechado ou semiaberto. No entanto, apenas 13% da população carcerária brasileira estuda ou realiza algum tipo de atividade educacional sob custódia, de acordo com o mais recente levantamento nacional de informações penitenciárias do Ministério da Justiça. A Lei 13.467 de 2017, conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, entrou em vigor no dia 11 de novembro deste ano, trazendo uma série de alterações nas relações de trabalho, modificando a CLT. E para falar sobre os principais pontos da nova lei, nós conversamos agora com o advogado trabalhista e previdenciário e membro do Tribunal de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB Ceará, Dr. Carlos Éden Melo Mourão. Dr. Carlos Éden, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Prazer é todo meu, Evelde. Um momento ímpar de discutirmos sobre a reforma trabalhista. Obrigado. Inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desta lei citada na abertura do programa, que trouxe uma série de alterações na CLT e que foi apresentada por um governo impopular. Qual a avaliação que o senhor faz dessa reforma trabalhista? Evelde, estamos numa situação em que, no governo impopular, fruto de, por mais que esteja dentro de um Estado democrático de direito, tenha seguido as regras legais, um vice-presidente assumiu a presidência da República e, no seu discurso de posse, me lembro muito bem, em que ele relatou que faria qualquer medida que ele entendesse necessária, mesmo que essas medidas fossem impopulares. Diante dessas medidas impopulares, surgiu a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência. Doutor Carlos, eu vou agora tocar em alguns pontos desta reforma para que o senhor esclareça para os nossos telespectadores. Um dos pontos iniciais que eu gostaria que o senhor abordasse é, daqui para frente, como passam a ser tratadas as horas in itinere. As horas in itinere, na legislação anterior, se dava com o deslocamento do trabalhador ao seu local de trabalho quando não era servido de transporte público ou distante do local da residência. Nesse caso específico da regra anterior na CLT, havia a remuneração do deslocamento do momento de casa ao trabalho, era contabilizado dentro da jornada de trabalho. Já nas horas in itinere, pela Lei 13.467, esse deslocamento não contabiliza dentro da jornada de trabalho. Ou seja,
não haverá mais, dentro dessa jornada de trabalho, a contabilização desse tempo despendido de casa ao local de trabalho. E uma pergunta também que surge, já que passa a ser tratado dessa forma, é no que diz respeito à responsabilidade do empregador. Porque se antigamente estava contabilizado dentro das horas trabalhadas e havia repercussão na própria remuneração, havia também uma responsabilidade, caso ocorresse algum acidente nesse tempo de deslocamento. Trabalho-casa e casa-trabalho. Isso muda também? Nesse caso específico, inclusive, o parágrafo 2º do artigo referente às horas ininterruptas diz que o empregador, quando se desloca ao trabalho, não está mais à disposição do empregador. Então, se o empregado não se encontra mais à disposição do empregador, não há mais nenhuma responsabilidade quanto a esse deslocamento. Como no caso acontecia na regra anterior, algum acidente, inclusive era muito comum os casos de acidente nesse deslocamento. A partir desse momento da entrada em vigor da reforma, não haverá mais responsabilidade por parte do empregador. Um outro ponto que eu gostaria que o senhor destacasse aqui diz respeito à escala, né, de 12 por 36. Como é que passa a ser tratada, ou de que forma está sendo tratada agora a escala a partir da lei da reforma trabalhista? Antes da reforma, não havia previsão legal quanto à escala 12 por 36, ou seja, daquele trabalhador que trabalhava 12 horas consecutivas e 36 de descanso. Já em vigor a reforma trabalhista, dentro dessa escala 12 por 36, já está incluso dentro do pagamento da jornada, já está incluso feriados e incluso descanso semanal remunerado. Ou seja, se em um dia específico esse trabalhador, dentro dessa escala 12 por 36, cair em um feriado específico, esse feriado já está remunerado dentro do pagamento mensal que ele dá a receber. É uma espécie de modalidade em que foi criado que vai ser computado tanto o valor relativo ao descanso semanal quanto aos feriados. Doutor Carlos, uma outra novidade trazida aí pela reforma trabalhista diz respeito ao teletrabalho. Agora existe a possibilidade daquelas pessoas que trabalham na área de TI, tecnologia da informação, de desenvolver o seu trabalho até mesmo em casa? Sim, há essa possibilidade de pessoas que trabalham com tecnologia de informação e de comunicação que possam exercer esse trabalho dentro das suas casas ou onde lhe convier. Existe uma discussão no meio acadêmico, entre juristas, inclusive na doutrina, quanto à limitação do horário. O artigo prevê que lhe haja a oportunidade de se trabalhar dentro desse contexto. E esse trabalhador, esse teletrabalhador, irá trabalhar conforme as normas do empregador. Só que vai ficar difícil quanto ao controle de jornada. A doutrina que está avançando nesse momento indica que se houver o controle, seja por GPS, seja por ponto digital colocado à disposição ou qualquer outra tecnologia em que se controle esse tempo, aí sim o trabalhador vai ficar com tempo restrito e limitado. Caso contrário, haverá uma discussão em que o empregador colocará à disposição a forma de trabalho, o trabalho a ser desenvolvido, mas aí vai ficar a cargo do teletrabalhador quanto tempo ele vai dispor desse trabalho. Então não vai haver um controle de quantas horas ele vai cumprir. Pode ser que ele cumpra 10, pode ser que ele cumpra 12, dentro da jornada de trabalho. Então, nós estamos diante de uma situação em que há uma hipossuficiência nessa relação de trabalho. O trabalhador é conhecido como uma figura mais forte dentro da relação. Aliás, o empregador é conhecido como uma figura mais forte dentro da relação de emprego. Então, a meu juízo, poderá ser maléfico em determinado ponto, porque não se limitará ao número de horas em que ele trabalhará. Não se saberá. Com certeza. É uma discussão em que devemos avançar nesse ponto. Doutor Carlos, a reforma trabalhista, ela supervalorizou o acordo coletivo e a convenção coletiva. A partir daí, há uma prevalência do negociado sobre o legislado. Gostaria que o senhor fizesse uma análise deste ponto específico da reforma trabalhista, mas logo após um breve intervalo.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado Carlos Éden, que está fazendo uma análise da lei da reforma trabalhista. Doutor Carlos, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, os acordos e convenções coletivas terão mais força do que a própria lei? Sim. É uma discussão que, inclusive, é muito tema de debate e deve ser amadurecida. Os acordos coletivos e convenções coletivas, eles se sobreporão à lei. Existe a regra piramidal de Kelsen quanto às hierarquias da lei. Certo. E, nesse caso específico, a meu juízo, não está se respeitando essa hierarquia de leis. Inclusive, a convenções da OIT, que o Brasil é signatário, certo, que tem status de emenda constitucional. Então, nós teremos situações em que acordo coletivo e convenção coletiva se sobreporá a uma convenção da OIT, se sobreporá à própria lei. São situações em que precisam ser discutidas, são situações que podem ser maléficas ao trabalhador, mas, no caso específico, existem mais de 15 artigos que discorrem acerca do que se pode ou não discutir dentro dessas convenções de acordo, como banco de horas, certo, e outras situações mais. Mas, de qualquer forma, é preocupante, né? É uma situação preocupante. Precisamos aprofundar juristas, advogados, juízes, membros do Ministério Público, sociedade civil, precisa discutir e abordar situações como essa. Quiçá será caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque são discussões em que poderão ser maléficas ao trabalhador. Uma outra mudança trazida pela reforma trabalhista, que tem ocasionado muita confusão, principalmente na cabeça do leigo, diz respeito às férias. As férias agora podem ser parceladas? Sim, as férias podem ser parceladas em até 3 períodos, certo, sendo que o maior deles não pode ser menor do que 14 dias, e os outros não podem ser menor do que 5 dias. Ou seja, o empregador, em comum acordo com o empregado, isso deverá ter anuência do empregado, poderá parcelar em 3 períodos dentro da situação que eu narrei. E quais são as alterações trazidas no que diz respeito à contagem dos prazos? A contagem dos prazos pela nova regra da CLT será em dias úteis. A CLT, pela a origem administrativa na era Vargas, dava uma celeridade aos processos, os processos trabalhistas. Inclusive temos rito sumaríssimo, rito sumário, que a intenção é que o processo caminhe de forma mais rápida. A meu juízo, essa questão dos dias úteis pode trazer um atraso quanto à celeridade processual, mas em contrapartida seguirá a regra do CPC, que já prevê prazo em dias úteis. Doutor Carlos, um outro ponto polêmico da reforma trabalhista diz respeito à justiça gratuita. Me parece que agora a parte sucumbente, mesmo que esteja litigando sob o palio da justiça gratuita, ela poderá ser condenada em honorários periciais, isso é verdade? Sim. É algo, inclusive, tema de discussão na ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema justiça gratuita. O beneficiário da justiça gratuita pode sim ser condenado em sucumbência, no pagamento dos honorários periciais, caso seja sucumbente. Isso entra em rota de colisão com a própria lei dos benefícios da justiça gratuita, Lei 1060/50, que prevê aquelas pessoas que não possuem condições de arcar com as custas do processo e demais despesas serem isentas de tais situações como essa. O pobre na forma da lei. O pobre na forma da lei. Então, a meu juízo, existe uma incongruência entre o que a lei determina ser o pobre na forma da lei e aí seus benefícios, com a situação
da condenação. Com certeza. É algo que merece também ser discutido. É uma reforma que nós estamos ampliando, é uma reforma que entrou em vigor dia 11 de novembro, mas que merece ter um maior debate, uma maior discussão, inclusive com ações diretas de inconstitucionalidade. Doutor Carlos, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todos os esclarecimentos aqui prestados para os nossos telespectadores e abre agora espaço para as suas considerações finais. Evelio, eu agradeço novamente a oportunidade e quero dizer que este é um momento crucial que vive o país, é um momento em que merecemos, diante dessas reformas impopulares, discutirmos se não só a efetividade das reformas, mas discutirmos, debatermos se há uma concordância da sociedade civil. O judiciário é um papel que será de extrema importância para o judiciário, a aplicação, como será aplicado, de que forma será aplicado. É um trabalho também para o advogado, de saber como se irá discutir, jurisprudências se formarão, Ministério Público do Trabalho também terá um papel fundamental nisso, porque a reforma ainda não se definiu. Teremos um tempo para se discutir e o que eu quero dizer é que não só os operadores do direito, mas a sociedade civil participe desse processo de discussão da reforma. E é isso, agradeço. Obrigado. Ivelise Maia. O juiz da primeira vara civil de Juazeiro do Norte, Renato Belo, deferiu tutela de urgência requerida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, na comarca de Juazeiro do Norte, e determinou que no prazo máximo de 180 dias úteis, o município realize e conclua concurso público para o provimento de cargos em substituição aos contratados temporariamente. De acordo com o magistrado, a sociedade não pode esperar os longos e lentos passos da administração. A ação de iniciativa dos promotores de justiça Igor Pinheiro e Sildervânio do Nascimento questiona a constitucionalidade da lei municipal que regula as contratações temporárias, uma vez que a mesma autoriza a admissão de pessoas sem estabilidade para as funções ordinárias da administração pública, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas decisões com repercussão geral. Além disso, a impugnação ao processo seletivo simplificado lançado no segundo semestre. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários, caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. Prezados telespectadores, queria agradecer mais uma vez, Everton, o fato de a gente estar aqui no seu programa, hoje para debater exatamente a extinção do imposto sindical. O imposto sindical, ele sempre foi muito criticado pelo segmento empresarial, por grande parte até dos próprios sindicatos dos trabalhadores, porque ele era um pagamento que era feito de forma compulsória. Então, a legislação trabalhista, através dessa reforma introduzida por a lei, introduziu a reforma, ele extinguiu o imposto sindical. Então, vários segmentos sindicais, seja da parte empresarial, seja da parte do sindicato dos trabalhadores, passaram a questionar e a discutir como os sindicatos iriam sobreviver a partir desta extinção. Então, realmente, eu tenho feito algumas reflexões a respeito da matéria e a gente sente que realmente ela se torna um pouco complicada para os segmentos sindicais. Porque se um sindicato ele não detém o poder econômico para que ele possa sobreviver e prestar assistência aos trabalhadores, dificilmente ele tem dificuldade de manter toda uma estrutura funcionando, principalmente com a reforma que estimula
a negociação coletiva, inclusive que passa a prevalecer acima do legislado. Então, existe já uma medida provisória, ou melhor, uma minuta de medida provisória que está circulando, e há expectativa de que o governo federal venha a editar uma medida provisória instituindo uma nova modalidade de contribuição. Seria a contribuição de assistência e negociação coletiva. Com a introdução, se essa medida provisória vier a ser assinada, os sindicatos podem, no mês da negociação coletiva, introduzir o pagamento, também de forma compulsória, envolvendo associado e não associado, dessa contribuição. É também concebível que o sindicato venha a prestar um determinado serviço, homologando rescisão, se o empregador e o empregado assim optar, fazendo a negociação coletiva sem que ele tenha uma contraprestação pecuniária por essa prestação de serviço. Então, na medida provisória, na minuta da medida provisória que está sendo circulando, não existe parametrizado um percentual, mas cabe aos sindicatos, observando o princípio da proporcionalidade, instituir esta modalidade de contribuição. Isso aqui seria devida no mês da negociação coletiva tão somente. Então, se essa medida provisória vier a ser editada, a partir de sua vigência, os sindicatos podem introduzir essa contribuição, que ela envolve o associado e não associado, e a outra contribuição que pode ser instituída e deve, nos termos do estatuto da entidade sindical, é a mensalidade sindical, que essa sim é devida só pelo associado ao sindicato. Então, é uma expectativa que existe de edição dessa medida provisória para que, no caso, possa regulamentar, digamos assim, admitir a possibilidade dos sindicatos se utilizar dessa faculdade e, no caso, restabelecer o pagamento de um determinado valor para que os sindicatos possam sobreviver. O Conselho Nacional de Justiça é órgão de controle interno do Poder Judiciário. E para falar sobre a importância da instituição, nós recebemos agora em nosso estúdio o representante institucional da OAB, junto ao CNJ e conselheiro federal, Dr. Valdetar Andrade Monteiro. Dr. Valdetar, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer, Velto, participar mais uma vez desse programa que engrandece a comunidade jurídica, debatendo temas tão importantes para o judiciário e toda a comunidade jurídica, advogados, promotores, juízes, enfim, todos aqueles que fazem o Poder Judiciário. Dr. Valdetar, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse aqui a relevância do Conselho Nacional de Justiça e o papel atribuído à instituição. Velto, nós vivemos, a partir da Constituição de 1988, uma ebulição em direitos e garantias fundamentais que eram relegados no período da ditadura e que passaram a ser oferecidos ao cidadão. Isso desaguou no Poder Judiciário, seja na questão da Previdência, a própria relação com o poder público mudou totalmente. Antes de 88, o cidadão tinha um receio muito grande de procurar o Poder Judiciário contra a União, estados e municípios, temendo represárias, enfim. Isso passou a ser uma constante. A partir disto, nós tivemos um crescimento muito grande de demanda no Poder Judiciário, sem que o Poder Judiciário tivesse uma estrutura instalada a atender. Isso fez com que a Emenda Constitucional 45 trouxesse duas grandes novidades. De 2004. 2004. A primeira delas é a existência de um órgão que faz o controle interno do Poder Judiciário, está dentro da estrutura do Poder Judiciário, mudando a Constituição Federal, disciplinando que nós teríamos um novo órgão. Antes tínhamos STF, STJ, os tribunais superiores, a segunda instância federal e estadual e as instâncias de base. Hoje nós passamos a ter nessa mesma estrutura, abaixo do STF, o Conselho Nacional de Justiça. Então é um órgão que faz o controle interno e tem uma importância fundamental para o país, não só no condão de punir aqueles que eventualmente fujam do cumprimento deontológico das suas responsabilidades como magistrados, mas de planejar o Poder Judiciário. Talvez essa seja a feição mais importante
deste órgão, que é colher fatos positivos que ocorrem em comarcas distantes, em tribunais distantes. Para o telespectador que nos assiste, Evelto, Claro. é difícil entender que o CNJ ele congrega mais de 90 tribunais no Brasil. Nós temos TRFs, TJs, TREs, cortes superiores. Cada tribunal desse, antes de 2004, funcionava como uma ilha isolada. Então, por melhor que fossem as experiências do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, eram experiências aqui, locais. Isolado. Hoje, o Isolado. planejamento do Conselho Nacional de Justiça consegue enxergar isso, estabelecer metas e levar para o Plano Nacional as boas experiências, pugnar para que sejam modificadas as experiências eventualmente não salutares, para que a gente possa evoluir. É o poder que precisa caminhar mais rápido. Por um motivo bem simples. As demandas do dia a dia da sociedade vão ao Poder Judiciário. As demandas do Poder Executivo na relação com o cidadão ou com o empresariado estão demandas apresentadas ao Poder Judiciário. E o próprio Poder Judiciário, quando faz os seus concursos, as suas decisões administrativas internas, tem o desaguar dessas questões no Poder Judiciário. Ou seja, é o receptáculo nacional das grandes divergências. Está aí o Supremo Tribunal Federal, que passou a ser também um tribunal criminal por conta da estrutura constitucional oferecida Claro. no país, e isso faz com que esse poder tenha que evoluir de forma cada vez mais rápida. Qual a análise que o senhor faz do Poder Judiciário hoje no Brasil e no Ceará, especificamente? Com muita dificuldade, Evelto. Exatamente por conta disso que eu acabei de falar. Nós tínhamos represadas demandas da sociedade enormemente até 1988. A partir da Constituição Cidadã, se passou a conhecer esses direitos. Nós tínhamos um número de varas instaladas, de tribunais instalados, que foi modificado a partir da consistência da Constituição Federal de 88, e tudo isso levou a que a falta de infraestrutura gerasse uma estagnação que é visível ao cidadão. O cidadão que ingressa em juízo e que precisa esperar 5, 10, 15, 20 anos para ver atendido uma demanda, cai naquela máxima perpetrada por Rui Barbosa de que toda forma de justiça tardia é injustiça. Portanto, talvez, como disse, é o poder que precisa mais evoluir de forma mais rápida, mais célere, porque é sentido na vida do cidadão. É aquele que vai procurar um atendimento médico e tem negado pelo seu plano ou pelo poder público através do Sistema Único de Saúde e que se resguarda da advocacia, da defensoria pública para ir ao judiciário e ter o que nós chamamos de tutela efetiva, ou seja, eu recebo do Poder Judiciário a decisão judicial, mas eu tenho o cumprimento dessa demanda. Não adianta nada colocar isso no papel ou em bits e bytes dentro de um sistema informatizado se o cidadão não sente a solução. Eu gosto sempre de citar como exemplo, Evelto, da dificuldade do Poder Judiciário, é o sujeito que se casa, separa, ingressa em juízo para discutir os bens ou a guarda dos filhos, já vai no terceiro, quarto relacionamento e não conseguiu, pela letargia do Poder Judiciário, resolver a demanda do primeiro. E isso é algo que o telespectador pode identificar no dia a dia dele, na relação com seus advogados, com a Defensoria Pública e na própria relação nos juizados especiais, que deixaram de ser especiais há muito tempo, há juizados com 8 mil processos. Absurdo. Então, deixou de ser especial e passou a ser mais do que ordinário. Os princípios constitucionais, então, da celeridade e do acesso à justiça estão longe de serem concretizados. É isso. A Emenda Constitucional 45, lá em 2004, previu um acréscimo no artigo 5º da Constituição Federal, colocando um inciso, que é o inciso 78, em que ele diz o seguinte: todo cidadão tem direito a acesso à justiça? Tem. Mas ele tem também direito, como garantia fundamental, ao tempo razoável de duração do processo. Talvez essa seja a maior busca. A representação institucional que faço da OAB no CNJ faz com que nós tenhamos pugnado permanentemente pela duração razoável do processo. Nem é o processo que anda rápido demais, nem é o processo que anda de forma tão lenta que não vem atender a demanda do cidadão. É aquele que, pelo seu tempo de maturação, seu tempo de cognição, cumprindo o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, consegue atingir justiça. É esse o grande feito do Poder Judiciário. Então, Valdetário, o senhor será empossado em outubro como membro efetivo do Conselho Nacional de Justiça. Quais são suas expectativas? Eu gostaria que o senhor comentasse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como o Facebook.
Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Voltamos a entrevistar o representante institucional da OAB junto ao CNJ e conselheiro federal, Dr. Valdetar Andrade Monteiro. Dr. Valdetar, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre as suas expectativas em relação ao CNJ, já que em outubro o senhor será empossado como membro efetivo. Velt, é uma grande honra poder representar a advocacia cearense e a advocacia nacional como representante institucional da Ordem no CNJ. Da mesma forma, quando recebi o convite e a possibilidade da diretoria do Conselho Federal de concorrer a uma das vagas de Conselheiro Nacional de Justiça, me trouxe grande felicidade, mas é uma enorme responsabilidade. Nós que estamos num estado pobre, um estado pequeno, eu tive a felicidade de poder presidir a Ordem por 2 vezes, presidir a Caixa de Assistência, ser secretário-geral da Ordem, ou seja, ter uma trajetória ligada à Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho comigo não um sentimento só de felicidade, é uma enorme honra, mas um sentimento de extrema responsabilidade. Espero e muito contribuir com a Justiça Nacional e principalmente com a Justiça do meu Estado. Eu acredito que nós, na Justiça Federal, Justiça do Trabalho e na Justiça Comum, nós podemos contribuir. Eu tenho enxergado lá no CNJ, de forma muito clara, medidas que têm contribuído para o desenvolvimento da Justiça. Como lembrei no bloco anterior, a prática de alguns atos em varas de mesma proporção tem efeitos diferentes. O que é que eu quero dizer? O juiz que tem 3 auxiliares, 4 servidores, ele consegue produzir um número maior de processos em mesmas condições de que um juiz de mesma vara, de mesma competência. Então nós precisamos enxergar isso, entender. Eu acredito que o maior problema do Poder Judiciário não seja só um problema de recursos, não seja só um problema de pessoas, é um problema de gestão. Claro. É otimizar os nossos recursos de modo a atender o cidadão. O acesso à justiça, Evelt, é um sentimento de cidadania, é um sentimento primordialmente de dignidade. E o principal entendimento que o cidadão tem que ter é que o Poder Judiciário ele não é um ato de poder pelo ato de poder. Ele é, na verdade, um serviço público. Claro. E como serviço público, ele precisa atender bem o cidadão. Quem paga essa conta é aquele que paga o imposto. Quem paga imposto no Brasil? Todos nós. Uns mais, outros menos, mas a cada quilo de arroz, quilo de feijão, uma meia quarta de café que o sujeito compra, ele paga lá, embutido nisso, tributos. ICMS, PIS, COFINS, muitos impostos de renda. É uma carga tributária enorme. Essa carga tributária, ela deve se reverter ao cidadão na forma de serviço. Um desses serviços, e essencial, é o serviço do Poder Judiciário, como serviço público e não como ato de poder. O cidadão não vai pedir, rogar simplesmente ao Poder Judiciário, ele vai pedir o cumprimento de uma obrigação legal, que é a prestação jurisdicional. Doutor Valdetário, há quem diga que nós estamos vivenciando um verdadeiro estado policialesco e a era do ativismo judicial. Dada essa informação, tornou-se comum busca e apreensões em escritórios de advocacia e até mesmo conduções coercitivas de advogados. Qual tem sido a preocupação do Conselho Federal, da OAB Nacional, no que diz respeito à defesa das prerrogativas dos advogados? Olha, Evelto, você toca numa das questões mais importantes para a advocacia. O que há de mais sagrado no exercício profissional da advocacia é a defesa intransigente das nossas prerrogativas. O Conselho Federal, atento a isso, a esse ativismo exacerbado, ao desrespeito, muitas vezes, à própria lei, conduções que deveriam ser substituídas por meras notificações, meras intimações e citações, são empregadas ao arrepio da lei. Para isso, o Conselho Federal tem mantido permanentemente caravanas nacionais de prerrogativas, visitando os estados. O Conselho Federal lançou há poucos dias um aplicativo nacional onde cada um dos advogados pode acessar diretamente o sistema, requerer urgência. No Ceará, uma experiência extremamente salutar, que é o Centro de Apoio e Defesa ao Advogado e à Advocacia, é algo que vem funcionando bem, tem sido copiado por todo o Brasil. E repito, é importante que o cidadão entenda que as prerrogativas dos advogados, que completa agora no mês de julho, a lei é do dia 4 de julho, há 15 anos, o Estatuto da Advocacia ele é fundamental para a defesa livre e independente do cidadão. Ele não é um direito que se atrela ao advogado,
quando nós estamos na Constituição Federal, no artigo 133, como indispensáveis à administração da justiça, nós levamos para nosso arcabouço legal, no caso a Lei 8906, lei federal que rege a advocacia, a OAB, garantias para que o cidadão, quando vá ao judiciário, não importa se é uma grande corporação, se é alguém que detém um enorme poder político, econômico, financeiro, mas que ele tenha pé de igualdade para que, dentro do Poder Judiciário, possa obter a solução da sua demanda com total isenção desse poder, através da advocacia livre e desimpedida. Doutor Valdetari, vamos falar um pouco agora sobre o ensino jurídico no Brasil. Salvo engano, nós já vamos com quase 1.200.000 advogados em todo o país. Qual a análise que o senhor faz do ensino jurídico no país? Hervelt, é um número exorbitante de advogados. Nós hoje, no Brasil, inscritos na ordem, e a se cotejar aí que desses 1.200.000 inscritos, nós temos uma parte que já se aposentou, que já faleceu, que não está no exercício direto da advocacia, mas é algo que precisa ser discutido na grade curricular das faculdades. Nós, quando nos formamos em Direito, nós estudamos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código Florestal, mas não tivemos uma disciplina sequer, e eu falo da minha grade, de 20 e tantos anos atrás, de conciliação, de arbitragem, de mediação. Quer dizer, nós precisamos encontrar novas formas de solução de demanda, porque o Poder Judiciário ele já provou, está provado, é número, não consegue atender essa multiplicidade de demanda com a quantidade exacerbada de profissionais. Nós precisamos carrear essa nova advocacia, a jovem advocacia, a entender outros meios com a participação da advocacia, porque o advogado é o intérprete da lei. Hervelt, nós recebemos da sociedade as suas demandas, os seus sofrimentos, as suas dificuldades, analisamos no contexto jurídico, através das leis, da doutrina, da jurisprudência, e entregamos ao Poder Judiciário uma solução de demanda. Esse Poder Judiciário vai decidir assim. Nós não precisamos sempre estar na beligerância. Agora, isso não é algo que irá ser feito em uma década. Nós precisamos voltar ao currículo das faculdades, obrigar inúmeras disciplinas de conciliação, de arbitragem, de mediação, de meios alternativos de solução de demanda, mantendo o advogado partícipe nisso, isso é importante frisar, para que a gente possa albergar mercado de trabalho para toda essa categoria. O novo Código de Processo Civil, inclusive, ele valoriza bastante esses meios alternativos, de solução de conflitos, trazendo, inclusive, a conciliação, salvo engano, como uma das condições da ação. Exatamente, já é um passo avançado e a OAB tem uma participação enorme nessa luta para que a gente possa chegar até soluções na demanda antes de que a judicialização se faça na triangulação processual. Nós, quando ingressamos em juízo e o juiz manda citar outra parte, ali está estabelecido a equação clássica do processo, ou seja, autor, réu, judiciário. Antes dessa equação se firmar, a sociedade precisa entender que em tempos de muita beligerância, o caminho da paz vem através do diálogo. Talvez seja esse diálogo que o Código de Processo Civil fomenta quando obriga uma fase conciliatória antes da demanda em si, que esse Código de Processo Civil tenta implantar essa cultura. Mas é fundamental, insisto, que a gente na faculdade mude a grade curricular e permita ao estudante ter uma formação. Nós fomos formados, na minha geração, muito para o embate no Poder Judiciário. Nós precisamos agora rever essa formação e ter o embate, mas ter também um pré-judicial na conciliação propriamente dita. Doutor Valdetari, já que estamos falando de ensino jurídico, na última década o que se pode perceber é que houve uma enorme proliferação de cursos jurídicos Brasil afora. Isso tem impactado de forma negativa, notadamente na formação, na qualificação profissional e também no exame de ordem. Os exames de ordem têm índice de reprovação elevadíssimos. Qual a análise que o senhor faz disso? Baixa qualidade do ensino jurídico. Infelizmente, essa proliferação descontrolada de faculdades de direito Brasil afora, nós temos no Brasil, Hervelt, isso é um dado que é impactante, mais cursos de direito do que todo o resto do mundo somado. Ou seja, países como Estados Unidos, que tem uma população gigantesca, China, que tem a maior população do mundo, Rússia, somados todos os países do globo terrestre, não tem a quantidade de cursos jurídicos que nós temos no Brasil. Há algo de errado, ou o mundo está errado ou o Brasil está errado. Eu quero crer que seja o Brasil. Essa ideia de formação da República dos Bacharéis, ela impede às vezes que o sujeito que tem uma vocação
técnica, uma vocação para outra área, seja levado e conduzido por essa cultura do bacharelado a se formar numa coisa que o mercado de trabalho vai estar difícil e que a solução não será para a sua vida aquela profissão. E aí nós vamos ter um risco ainda maior. Começa a chegar na Justiça Federal um aumento significativo das execuções do FIES. Ou seja, aqueles que se formaram há 2, 3, 4 anos e que deveriam começar a pagar a faculdade agora e que o mercado de trabalho não lhes foi favorável e começam a ser executados na Justiça Federal. Nós vamos ter, a partir de agora, um número significativo de ações nesse sentido, provando que o modelo está equivocado. Então, é preciso reforçar os cursos de medicina, os cursos técnicos e os cursos de direito, mas de qualidade, com mestres, doutores, especialistas, enfim, aqueles que possam transmitir o conhecimento e capacitar efetivamente para a vida moderna da advocacia. Então, Valdetar, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e lhe deseja boa sorte nesta nova empreitada a partir de outubro, tendo em vista que o senhor será membro efetivo do Conselho Nacional de Justiça, e abre agora espaço para as suas considerações finais. É agradecer, Hervelt, e agradecer também à advocacia cearense, que comigo sempre foi extremamente benevolente. Eu fui secretário-geral da Ordem, ocupei a tesouraria por um período, fui presidente da Caixa, 2 vezes presidente da OAB, eleito conselheiro federal e agora no CNJ espero honrar essa possibilidade que a advocacia sempre me foi muito confortável. Eu agradeço demais a cada um dos advogados e advogadas, a essa classe maravilhosa que enxergou em mim a possibilidade de contribuir com a melhoria da justiça. Obrigado. Ivelise Maia. O governo do estado do Ceará publicou no Diário Oficial do Estado o edital para o concurso do Detran. No total serão 383 vagas, sendo 250 para agentes de trânsito nível médio, 33 para analista de trânsito e transporte nível superior, 50 para vistoriador nível médio e 50 para assistente de atividade de trânsito e transporte nível fundamental. A Comissão para a Agilização do Cumprimento de Sentença de Processos de Varas Cíveis de Fortaleza movimentou um total de 1.052 processos em um pouco mais de 3 meses. Os dados são referentes ao período de 21 de julho, quando tiveram início os trabalhos, até outubro deste ano. O objetivo da comissão é agilizar feitos em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, contribuindo assim para reduzir o acervo processual das unidades e dar mais celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Ao todo, 28 unidades de um total de 39 varas cíveis existentes na capital indicaram ações para serem submetidas à comissão, tendo já atuado em 37,3% dos feitos indicados. A previsão é que ainda sejam movimentados mais de 1.500 processos até o final deste ano. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Tribunal de Contas do Espírito Santo, inscrições até 29 de dezembro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, no Instagram ou assista os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.